Eu iniciei ontem uma campanha pública e vou mantê-la também durante algum tempo, para que você faça fiscalização dos serviços públicos que você usa, desde um pronto atendimento, como lá no Santa Antonieta, um posto de saúde, qualquer que seja, ou mesmo a escola municipal do seu filho, a escola estadual do seu filho, a praça pública, as ruas, o prédio da prefeitura, o prédio do DAI, o prédio da Codemar, o prédio da Endurbe e todos os serviços agregados a essas instituições. Como você tem que fazer? Você tem que fiscalizar. Você tem que, com respeito e educação, exigir os seus direitos, buscar os seus direitos, pesquisar sobre aquele serviço e a sua eficiência. Da mesma forma que você age, por exemplo, quando sai de casa para comprar um refrigerador, uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira. Você desce, por exemplo, a São Luís, passa na Casas Bahia, na Lojas Colombo, no Ponto Certo, no Ponto Frio, na J. Mafuz, passa em 10 lojas para que você encontre a melhor oferta, o melhor atendimento. O que você tem que fazer com o serviço público? A mesma coisa, agir com o mesmo comportamento, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Verificar como é que está o atendimento da Prefeitura Municipal, do DAI, como é que está o atendimento num posto de saúde, num hospital. E eu falo isso porque só a participação da sociedade pode fazer com que os agentes públicos, os gestores públicos, os homens públicos prestem mais atenção e busquem melhorar aquilo que você paga. Você paga pelo atendimento de saúde como você paga se for comprar uma geladeira. Você paga a educação do seu filho numa escola municipal, assim como você paga quando você vai comprar um televisor. Se você exige um televisor, uma geladeira, em perfeitas condições, você tem que exigir o mesmo do serviço público. Nós precisamos ter esse sentimento. E como você deve fazer isso? Você deve fazer isso fiscalizando. E eu repito aqui, você tem em mãos, não tem um único cidadão que não tenha um aparelho celular em mãos. Não tem ninguém hoje que não tenha um aparelho celular que faça gravação e que faça foto. Utilize o seu equipamento tecnológico também para formar provas. Formar provas no DAI, formar provas na Codemar, na Endurbe, no posto de saúde, na delegacia de polícia, onde for, e você sentir que existe alguma coisa errada, faça a gravação. E mais, fotografe. Isso pode servir de prova e pode você muito bem ajudar a nossa sociedade, ajudar a mídia, ajudar a televisão, o rádio, o jornal, os jornalistas a terem sustentação para as reportagens. Se você faz uma denúncia e tem fotografia e tem gravação, o jornal aqui, Diário de Marília, as rádios Dirceu e a Rádio Diário vão investigar a sua denúncia. E além de mostrar no jornal e na rádio, nós vamos mostrar para as autoridades e encaminhar para que as autoridades tomem providências. Eu digo assim, ajude a melhorar os serviços públicos. Faça e vá atrás dos seus direitos. Faça o exercício da cidadania, instrumento do bem, instrumento não da sacanagem, instrumento não da coisa anônima. E mande, se você não tem meios para buscar o apoio do Ministério Público Federal, Estadual, para buscar o apoio da polícia, para buscar o apoio do Poder Judiciário, faça a sua prova e mande para o e-mail do joséurcílio@uol.com.br ou mande aqui para o e-mail editor@
diariodemarília.com.br ou mande mensagens no celular do José Urcílio, 97841305, onde eu recebi várias mensagens, entre elas, aliás, uma da Vila Jockey, dizendo dos buracos, do abandono do bairro. Hoje nós recebemos informação sobre uma fonte lá no Nova Marília, e assim sucessivamente. E às vezes, invariavelmente, você pode contribuir para a melhoria da estrutura do seu bairro, alertar, e às vezes o próprio poder público, a prefeitura, o DAI, a Codemar, a Indurb, a Secretaria de Estado da Receita Federal, a Delegacia de Polícia. Se você buscar o seu direito, com certeza, aqueles agentes públicos, concursados, honestos, eles vão buscar a melhoria dos serviços. Porque o que tem que ficar diferenciado assim? Existem duas diferenças entre gestores e agentes públicos. Gestor quem que é? Gestor geralmente é o político que ganhou a eleição, aí vai nomear lá os seus assessores, as pessoas técnicas, mas vai levar aquela enturragem, aquele bando de imprestáveis. É assim, aparentada, os chupins que não estão nem aí com o povo, estão dando uma banana para o povo, querem que o povo se lixe, mas tem aquele pessoal, que é o pessoal concursado das repartições públicas, um policial militar, um policial civil, uma enfermeira no posto de saúde, um médico no posto de saúde, um advogado dentro do prédio da prefeitura, um auxiliar de escrita. Essas pessoas não estão lá por causa da política partidária. Os políticos vão embora e vão ficar, porque são transitórios, mas esses serviços têm que funcionar. E quem faz esse serviço funcionar de uma maneira ou de outra são as pessoas concursadas. Então, nós temos que ter um cuidado para não discriminarmos as pessoas que literalmente trabalham por nós, que literalmente estão lá e até vigiam os politiqueiros e esses cargos em comissão. Eu tenho recebido incontáveis denúncias de irregularidades de dentro da Prefeitura Municipal de Marília. Eu tenho recebido incontáveis denúncias de irregularidades dentro do DAI, como venho publicando, dentro das repartições públicas. Isso faz com que? Com que você vigie e com que o próprio funcionário tome conta da repartição pública. Porque assim, nós vamos literalmente melhorar os serviços públicos. Nós vamos exigir dos gestores que eles parem com esse discursinho barato, com essa farsa, com essas mentiras, com essas promessas descabidas, com esse descaramento que é quando estão de frente para os holofotes. Mas no bastidor, no íntimo, lá naquela reuniãozinha, portas fechadas, repito, eles estão se lixando. Eles estão interessados, sabe no quê? Nos benefícios, nas benesses. E somos nós que temos que fazer a nossa parte. A campanha do Tribunal Superior Eleitoral do ano passado, durante a campanha eleitoral, falou assim, 4 anos é muito tempo, cuidado na hora de votar. Aí fomos lá e votamos. Agora, qual que é? 4 anos não deve ficar você de braços cruzados. Vamos fazer com que as repartições públicas funcionem. E só podem funcionar se você exigir os seus direitos. Se você achar que está bom, se você achar que não tem problema, que é assim mesmo, o que vai acabar acontecendo? A tendência é só piorar. Não temos que vigiar. E temos também que acreditar que o homem público, que o político, que o gestor público possa corresponder às ansiedades do povo. Porque se você começar a protestar, eu garanto para você, o político vai se mexer, o gestor público vai se mexer. E o que você tem que fazer então? Mas eu sou um trabalhador humilde, um comerciante, eu não posso mexer com essa gente tem muito poder, depois eles vão me perseguir. Mande para o José Urcílio, mande uma fotografia aqui no meu e-mail, no meu celular, mande um recado que nós vamos apurar.